In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Que feliz a celebração que realizamos. Nossa lembrança da visita de Nossa Senhora em Fátima é com certeza uma das mais queridas. E também tenebrosas, apocalíptica, hein? Não vamos esquecer. Mas toda a ternura, todo o carinho da mãe. Ali transparece de uma maneira tão particular, tão maravilhoso. É certo que não é que Nossa Senhora em Fátima seja, digamos, a primeira a começar a preparação para vivermos bem esse tempo do fim. Eu coloco, sem ter aprofundado a matéria, mas eu coloco realmente em Salete, em La Salette, Nossa Senhora de La Salette, ali, assim, esse serviço mais forte do céu, da bem-aventurada Virgem Maria, em preparar a humanidade para o tempo que transcorre, o tempo do fim. E foi forte lá em Salete, fortíssimo, fortíssimo. Tanto que a igreja aprovou a aparição, reconheceu, lá em Salete, reconheceu, em Fátima também, a Santa Igreja reconhece a aparição. Mas lá em Salete, tão forte a mensagem que a igreja não se pronunciou a respeito disso. A respeito das mensagens propriamente, a igreja manteve-se silente. Não que se pronunciar. Ela escandalizou, no início escandalizou muito os bispos. É famoso aquela entrevista que eu acho que foi o arcebispo de Paris que recebeu Maximiliano, e lá interrogou o menino a respeito da aparição dessa senhora misteriosa. E quando depois começaram a falar das mensagens, o bispo se revoltou e reverberou com o garoto e, enfim, acabou mandando que o retirassem da sala, porque aquilo jamais poderia acontecer com a Santa Igreja. Bem pior, Excelência, bem pior. Diz que o menino, quando chegou à porta, sendo acompanhado para ser retirado, voltou-se para o bispo e fez uma profecia, dizendo que não demoraria 3 anos e sobre a pessoa daquele bispo já aconteceriam as realidades do tempo do fim. E de fato, numa dessas tantas revoluções civis francesas, gritando por liberdade, seus algozes o tomaram e levaram à força ao campo onde devia ser morto. Diz que lá o bispo, diante dos seus carrascos, implorando pela própria vida, dizia: mas eu também prego a liberdade. Aí responderam a ele dizendo: a tua liberdade não é a mesma que a nossa. Cumpriu-se as profecias de Maximiliano. Assim como tudo aquilo que Nossa Senhora diz está se cumprindo à risca, à risca, à risca.
Mas não só estas grandes aparições, nós temos realmente uma profusão de manifestações, as mais diversas, dos santos, da bem-aventurada Virgem Maria e do próprio Senhor Jesus, no mundo inteiro, preparando a humanidade para a grande tribulação e o grande castigo. O dia de hoje, nós passamos justamente a convite de uma dessas manifestações, de uma dessas aparições de Nossa Senhora, que vem aqui em casa também, não esqueçamos, aqui em casa também, todos os dias 27, tem uma aparição de Nossa Senhora. Aquela mesma mãe de Jesus que está, assim como ela está lá no céu, e para lá foi em corpo e alma, todos os dias 27, pelas 3 horas da tarde, desce aqui, no meio de nós. Mas tem esta, a luz de Maria, esta vidente, a qual Nossa Senhora pediu que o dia de hoje fosse dedicado em rosários e consagrações aos Sagrados Corações. Aquilo que eu entendi realmente é em preparação para o grande castigo que é iminente. Eu digo que o grande castigo já se abate sobre nós. E não pode haver um castigo pior do que o cisma. Não há castigo pior do que a humanidade perder a igreja e a santa fé. Não há. Definitivamente não há. Não há pior hecatombe, castigo que possa... E tudo aquilo que vier neste sentido é por consequência desta perda da fé. É por consequência deste evento pior. E pior e mais forte o castigo. Quanto menos se grita, se reconhece o cisma. Quanto mais esta anti-igreja bergoliana se alastra, toma conta de toda a igreja, isto é, cardeais, bispos e sacerdotes, padres, não querem confessar que há cisma. Não houve heresia. Está tudo normal na Santa Igreja. O que é isso, este padre? E aqui, ali, um ou lá outro, falando essas coisas. Não, não há nada disso. Sigamos em paz. Quanto mais isso acontece, maior é o cisma. E mais violento há de ser o castigo. Enquanto rezava hoje de manhã o Santo Rosário, então eu comecei a meditar. A gente não sabe tudo e nem pode aquilatar o terror que isso será, mas eu comecei a pensar cada um dos eventos que vem. É claro, a gente não sabe dizer a ordem dessas coisas todas. Mas são essas doenças, essas pandemias, essas epidemias, essas úlceras, o câncer, um deles, mortais que assolam a humanidade, que virão cada vez mais e com mais violência, fazer sofrer e tolher a vida da humanidade. E não só no corpo, mas também aqueles sofrimentos morais, como o estresse. O estresse, por exemplo, doença moderna, se diz, já é parte do castigo. A modernidade é justamente a grande heresia que vivemos. E depois vem a carestia, a fome, a falta de alimento, a grande seca, que em tantos lugares já se pronuncia também.
vem a crise econômica. E o grande baque econômico com a quebradeira geral de tudo aquilo que o homem faz. E a consequente dificuldade maior de comprar, de vender. Depois, as convulsões sociais, que já vivemos em tantos lugares. Com os irmãos do mesmo país se matando uns aos outros. Fazendo guerra, guerra civil. E os poderes, os governos oprimindo e ditatoriais, comunistas, já está espalhado por todo o mundo. Impondo sobre as mentalidades e os costumes tudo aquilo que é pagão, tudo aquilo que é contra Deus, tudo aquilo que não é cristão. E daí nós temos a corrupção, temos o aborto, temos matrimônio gay, temos tudo aquilo de pecado que os homens possam inventar. E depois de tudo isto, vem ainda a guerra. Já está aí. Diga isso os sirianos. Lembra ainda, há pouco tempo a gente viu aquela menininha no meio da destruição completa e total. Agora esqueci o nome da cidade lá na Síria. Que gritava, coitadinha, mas o que nós fizemos? O que nós fizemos? O que nós fizemos? Mas essa guerra que há de se espalhar por todo o mundo. E resultará uma hecatombe com a invasão da Europa pelos exércitos inimigos, Rússia, China, e o envolvimento de todo mundo. É uma guerra mundial, a terceira, com a explosão de armas nucleares e outras armas. Disse que se inventou armas ainda mais terríveis do que aquela nuclear. E que explodirá. E assim o inquiramento do ar, da água, dos alimentos e de tudo aquilo que ainda restar. Tudo contaminado. E então, aquela primeira parte do cometa que deve bater sobre a Terra. E resulta a explosão de muitos vulcões por todo o planeta. E tsunamis imensas, altas, invadindo os continentes, invadindo a Terra. E os ventos, a terra, como diz as Sagradas Escrituras, dançando, deslocando-se no espaço, saindo da sua rota de translação, mudando a rotação. E aquelas temperaturas glaciais e também de muito calor. Inclusive o Sol
com as suas explosões atingindo a terra, e queimando até cidades inteiras. E, bom, no meio de tudo isso ainda o anticristo reinando e perseguindo os cristãos, a igreja remanescente, aqueles que realmente não estão com mergulho e queimam em segurar-se na fé católica, a verdadeira igreja de Deus. E a gente se escondendo e tendo que fugir daqui para lá, de lá para colar. E o chip, o pessoal sem poder comprar e comer, sem estar com a marca dessa besta. Até que, no fim dessa longa tragédia humana, sei lá, vindo do espaço, uma nuvem negra deu os 3 dias de trevas, onde ainda aqueles que restarem morrerão. Mas então também morrerão todos os maus, todos os ímpios, todos os apóstatas, todos os hereges, todos os pérfidos, aqueles católicos que com mergulho perderam a fé. É nesse dia que, diz as Sagradas Escrituras, mergulho desce ao inferno, com corpo e alma, lá onde já o espera o anticristo e Lúcifer, e onde serão então encadenados para toda a eternidade. Já não poderão mais causar o mal. E é só depois desses 3 dias terríveis de trevas, quando os demônios estarão soltos e nos assombrando pelos ares e levando efetivamente tantos até no corpo, já direto para os infernos, só depois destes 3 dias de trevas. Ah, esqueci de falar no aviso, né? Antes da queda do astro, veio o aviso que é aquela oportunidade última que Deus há de dar para a conversão das almas, mas que causará grande sofrimento moral, sofrimento espiritual e até a morte, porque tanta será a dor dos próprios pecados, tanto o reconhecimento da impenitência até então vivida. Mas digo, depois de tudo isso, depois dos 3 dias de trevas, teremos um período, curto período. Não é os 1000 anos. 1000 anos já passaram, já passou os 1000 anos. Mas teremos um curto período de paz, para chorarmos os mortos, rezarmos pelas almas de todos os falecidos. Mas será um período onde, de fato, só os verdadeiros católicos estarão vivos e farão, então, esse tempo de penitência e de oração para a salvação das almas, a fim de que as últimas almas que ainda restarem no purgatório, e tantas irão aos milhões num único dia, sob uma única arma, num único tsunami, no único astro que bate sobre a Terra, enfim, com tudo isso, então, estas almas que restarem, a igreja remanescente, deverá rezar, implorar e pedir a Deus para que as últimas almas do purgatório possam deixar. E depois desses dias, desse curtíssimo período, então voltará o Cristo. E nós iremos ao seu encontro nos ares. E
teremos os nossos corpos transfigurados. E o corpo de todos os mortos será de novo devolvido à comunhão com as suas almas. E haverá então uma renovação da terra. E o céu e a terra estarão em perfeita comunhão. Desce a Jerusalém do alto, nossa mãe, onde havemos de ter e habitar com Deus. Então é em preparação para todo esse sofrimento e toda esta vida que Nossa Senhora urgiu conosco neste dia a oração do Santo Rosário e a consagração aos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Porque, de fato, quem ouve tudo isto, e eu com certeza não disse tudo, e não disse bem, e nem pude mostrar os horrores de tudo isto, mas quem meditar sobre tudo isto no Santo Rosário hoje, por exemplo, poderá ver quanto, de fato, não temos outro refúgio, senão os Sagrados Corações. Não há outro refúgio. A gente terá que se esconder, terá que cavar buracos para se enterrar e deixar passar todas essas hecatombes. Mas o refúgio verdadeiro são os Sagrados Corações. E só aqueles que souberem refugiar-se nestes corações é que poderão, até ao final, sobreviver. Só quero dizer o que significa isso, refugiar-se nos Sagrados Corações. Porque a gente não pode entrar aí nessa imagem de Jesus e de Maria. Refugiar-se nos Sagrados Corações é viver aquelas mesmas perfeitíssimas virtudes que ornaram esses imaculados corações, sacratíssimos corações. Isso é a nossa conversão. A gente precisa realmente transformar a vida, a imitação de Cristo. A gente precisa fazer do próprio coração um imaculado coração de Maria. Nós que fomos manchados pelo pecado original e que teremos que passar por tudo isto, como o faremos? Se nosso coração não é imaculado, então é preciso pedir que todas as virtudes e todas as graças, todos os merecimentos, toda a força, toda a coragem. Imagino sempre a coragem de Nossa Senhora de seguir o seu filho e de estar de pé, Stabat Maria, estar de pé diante da cruz do seu filho. Que grande e terrível tribulação passou esta mãe, esta senhora, este imaculado coração. Pois é isso que nós temos que cultivar e pedir, de termos nós também um coração que, vencida toda a mancha do pecado original, torne-se, por uma virtude e graça especial de Deus, imaculados, a fim de sabermos viver e aproveitar bem todos estes imensos sofrimentos que devemos padecer com e pela humanidade, justamente sendo capazes de aceitar e de oferecer isso a Deus pela salvação das almas, das nossas almas e das almas dos nossos irmãos e irmãs. Ajude-nos, abram-se como um refúgio os Sagrados Corações de Jesus e de Maria, para que desde este dia nós possamos verdadeiramente neles nos esconder, neles nos proteger, neles viver tudo aquilo que Deus quer que vivamos na grande e no final, na grande tribulação e no final castigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Credo in unum Deum, Pátria